Olá, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Nova Esperança. Estamos felizes de poder compartilhar com você a Palavra de Deus através desse recurso aqui, hoje exclusivamente online. Chame sua família, reúna todos aí na sala, na frente do televisor, do computador, do celular. Chame todo mundo para participar desse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus, pois Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Vamos hoje meditar numa série de 4 mensagens que nós estamos ministrando aqui na igreja, intitulada As Ironias da Cruz. Nesse período aí que grande parte aí da cristandade celebra a Páscoa, nós estamos então aproveitando esse tempo para meditar em textos que falam da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo e ensinamentos preciosíssimos para as nossas vidas. Vamos, neste momento, fechar nossos olhos, falar com Deus em oração, vamos ler a palavra do nosso Deus. Depois, então, nós também faremos a exposição de um texto bíblico dentro dessa série As Ironias da Cruz. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. Santo Deus, nosso Pai Celestial, nós te bendizemos, ó Senhor, neste momento, por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede de poder estudar a Tua preciosa palavra, conhecer mais dos Teus mandamentos, da Tua santa lei. É assim, Pai, também conhecer mais o Senhor, as Suas perfeições, a sua pessoa perfeita, as Suas obras perfeitas que o Senhor tem realizado. E nós te bendizemos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Nós te agradecemos por Teu amor demonstrado especialmente ali na cruz do Calvário, quando Teu Filho Jesus Cristo deu a vida por nós para nos resgatar dos nossos pecados e ao terceiro dia também ressuscitou, demonstrando ali o Seu poder, Sua divindade, nos justificando, trazendo justificação para o Teu povo, esperança, novidade de vida. Nós te bendizemos, Pai, Filho, nós te bendizemos, Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a Sua igreja para sempre e está no coração de todo crente, abençoando, confortando, consolando, santificando, enchendo de sabedoria, concedendo dons ao Teu povo para o serviço do reino de Deus. Nós te bendizemos, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos que nesse momento o Senhor trabalhe em nossas vidas, em nossos corações, abra nossa mente, nos dê entendimento, Senhor Deus, da Sua palavra preciosa, nos faça compreender os Teus santos mandamentos, que o Senhor também visite todos os lares, todos os corações que estão acompanhando, participando dessa transmissão, e o Senhor sabe perfeitamente a necessidade de todos nós, que o Senhor esteja suprindo, que o Senhor vá ao encontro dessas necessidades, suprindo, socorrendo, confortando, libertando, seja o que for, conforme o Senhor sabe, conhece muito bem como pastor divino, perfeito, que sabe muito bem as necessidades do Seu rebanho. Que o Senhor, então, faça isso, por favor, por graça e misericórdia, porque sabemos que não merecemos, mas contamos, ó Deus, com a Tua bondade, com o Teu amor inefável, eterno e perfeito. Muito obrigado por tudo. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração e também a nossa confissão, porque queremos também reconhecer nossos pecados e pedimos perdão pelos pecados, pelas faltas, pela transgressão da Tua lei. Tem misericórdia de nós. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura agora do Salmo de número 92, que diz assim: Salmo, cântico para o dia de sábado. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo.
anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derramas sobre mim um óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém. Graças ao nosso bondoso Deus por essa palavra maravilhosa que nos diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do nosso Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, façamos isso então, vamos cantar louvor ao nosso Deus. Olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor.
Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 quebrantado por seu amor. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Muito bem, vamos dar continuidade então na nossa série As Ironias da Cruz. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e vamos ler a partir do versículo 32. Mateus capítulo 27 e vamos ler, meus irmãos, a partir do versículo 32. Mateus 27, a partir do versículo 32 até o versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado de Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Até aqui então, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus nesse primeiro momento. Nós temos visto nesta série As Ironias da Cruz que no momento da crucificação de Cristo, muitas pessoas então tentaram ali trazer mais sofrimento para o nosso Redentor e na verdade até fizeram isso através de palavras de zombarias, de escárnio, de ironias cruéis, zombando de Cristo por aquilo. E curiosamente, como temos visto, em todas essas ironias também ali no pano de fundo tem outras ironias, que de fato muitas dessas ironias e zombarias, ainda que as pessoas não tinham a intenção de fazer isso, né? Elas acabavam promovendo, falando verdades a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ontem que os soldados zombaram de Cristo, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, ferindo, rasgando a sua cabeça, trazendo sofrimento ao Senhor, e se prostraram diante dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus, com ironia, com escárnio, com zombaria. E nós vimos que isso demonstra que, obviamente, eles não não acreditavam que Jesus realmente era o Rei verdadeiro. Mas acabaram que, nessa ironia, acabaram anunciando, mesmo que eles não quisessem, anunciaram ali verdade a respeito de Jesus Cristo. Porque, de fato, Jesus é o Rei dos Judeus,
e não apenas o rei dos judeus, mas o rei dos reis, o rei de todas as nações e de tudo que existe, de tudo que foi criado. Ele é o rei absoluto. Prometido, é verdade, da descendência de Davi, e o Evangelho de Mateus deixa isso claro desde o primeiro versículo. O Evangelho de Mateus tem essa ênfase interessante sobre a questão da realeza de Cristo, do Senhor Jesus Cristo como Messias de Deus, enviado para ser o nosso Salvador e Rei sobre todas as coisas. O Evangelho começa falando que Jesus é descendente de Davi, porque tinha a promessa ali de 2 Samuel capítulo 7, onde Deus promete a Davi que o trono de Davi seria estabelecido para sempre, e termina o seu evangelho mostrando a grande comissão, a chamada grande comissão, onde Jesus então diz que recebeu todo o poder e agora envia os seus discípulos para anunciar o evangelho por todo lugar, para todas as criaturas, fazendo discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus é o Rei por excelência. Então, naquela ironia dos soldados, havia uma ironia mais profunda. Então, hoje, o texto que nós estamos aqui analisando, também nós vamos perceber uma outra ironia de pessoas que estavam passando ali, zombando do Senhor Jesus Cristo e sem saber também, ali também estava uma ironia mais profunda, mostrando verdades que eram ditas ali. Vamos analisar então esse texto e nós vamos começar percebendo aqui que o evangelista Mateus, ele nos mostra evidências claríssimas no texto com relação à fraqueza do nosso Senhor Jesus Cristo. Evidências da sua fraqueza, da sua incapacidade física. Por isso que está aqui esse versículo 32, dizendo: ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Então, ao saírem para onde? Eles estavam caminhando, então, para o Gólgota, para o lugar chamado Caveira, onde Jesus seria crucificado. É interessante se entender aqui o seguinte, que naqueles dias a crucificação era sempre feita em lugares públicos, muito visíveis, porque o Império Romano se utilizava desse artifício, desse espetáculo sangrento de violência, para colocar terror, respeito, medo no coração dos povos que eles subjugavam. Então, lá no lugar da crucificação, no caso aqui, nosso Senhor Jesus Cristo no Gólgota, estava lá a haste vertical, que era a parte principal da cruz, e ela ficava exatamente colocada no lugar da crucificação. O condenado, a pessoa que era condenada por crime, por seus crimes, sejam lá quais forem, e era então condenado à morte por crucificação, ele se deslocava então até o lugar onde ele seria crucificado, levando a parte horizontal da cruz, a haste horizontal. Carregava nos ombros, e levava até o lugar da sua crucificação. E nesse trajeto, então, era açoitado, dependendo do caso, da fama da pessoa, era acompanhado por uma multidão que zombava, que escarnecia. E no caso do Senhor Jesus Cristo houve tudo isso. Então Jesus estava levando a sua parte horizontal da cruz, carregando a sua cruz, essa é uma expressão muito importante para a gente, e indo até o lugar da sua crucificação. Mas ele estava tão fraco, tão incapacitado ali, uma fraqueza física tão interessante, que ele não consegue carregar, está exausto. E aí, os soldados romanos, então, se utilizam do direito que eles tinham e pegam alguém ali que estava assistindo aquele espetáculo e obriga aquela pessoa a carregar essa parte da cruz até o lugar da crucificação. E aí encontraram um cireneu chamado Simão e obrigaram esse cireneu a carregar, então, a cruz. Isso mostra aqui que o evangelista Mateus está nos mostrando aqui, Marcos também faz isso, Lucas também faz isso, que o Senhor Jesus está aqui com uma
incapacidade física terrível. Ele está fraco, e quão fraco e também sem poder Jesus estava naquele momento. Isso aqui é muito interessante, porque o propósito é retratar, então, a total incapacidade física do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você olhar o versículo 36, você vai perceber também que ali estavam sentados ali os soldados que guardavam o Senhor Jesus. E assentados ali o guardavam. Versículo 36. Então, era comum que, às vezes, dependendo da pessoa que era crucificada, os soldados ali crucificavam e iam embora. E, às vezes, algumas famílias conseguiam até resgatar e alguns conseguiam até sobreviver, porque a família ia, retirava a pessoa crucificada, a crucificação demorava horas e horas de agonia e sofrimento, e algumas pessoas conseguiam ser resgatadas pelos familiares. No caso do Senhor Jesus Cristo, não foi assim. Os soldados ficaram ali, guardando esse momento, para que ninguém, então, o retirasse dali. Então, vamos montar o quadro. Nós encontramos um Senhor tão cansado, tão ferido, tão fraco, tão incapacitado, que é necessário que alguém carregue a própria cruz dele, né? Nós encontramos também guardas ali protegendo o lugar da crucificação para ninguém ir tentar ali resgatar o Senhor Jesus, né? E também os outros dois que foram crucificados com ele ali naquele lugar. E ainda há o escárnio também da placa de acusação, né, que colocaram sobre a cabeça. Versículo 37 diz assim: por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, Rei dos Judeus. Então Pilatos fez isso, ordenou que colocassem essa placa, até mesmo para zombar também dos judeus. Mas isso também é um escárnio, como vimos, contra o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ontem que aquele que foi zombado como o rei era de fato o Rei dos Reis. Então a ironia por trás da ironia, né? Meus irmãos, então nós estamos vendo aqui essa situação toda de fraqueza, de incapacidade, de cansaço, de esgotamento. Nesse sentido, Jesus não podia realmente se salvar, nesse sentido meramente físico, como nós vimos também ontem, ok? Mas vejam, quando chegamos no versículo 39 e 40, nós encontramos ali alguns versículos que mostram que as pessoas que passavam ali blasfemavam. E o que elas diziam? Vamos lá. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Então, eles ali estavam ali quase que repetindo as palavras de Satanás, né? Quando Satanás tentou Jesus no deserto: se és filho de Deus, faz isso, faz aquilo, né? Então, muitas pessoas estavam passando ali, balançando a cabeça em sinal de reprovação e dizendo assim: vem cá, não é tu que vai destruir, né? Vais destruir o santuário, o templo, e em 3 dias disseste que ia reedificá-lo? Como assim? Agora estás aí preso nessa cruz? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Tu não és o poderoso, todo-poderoso? E agora está aí nessa demonstração total de fraqueza. O que está acontecendo? Então, eles estavam ali tentando, com isso, zombando de Cristo e tentando mostrar que o Senhor Jesus Cristo era um mentiroso. Esse era o propósito deles, como se ele tivesse sido pego na sua própria mentira, na sua própria farsa. E aí, mas então, o que se trata esse assunto? Vamos analisar com cuidado aqui, porque esse assunto da destruição do templo e da reedificação do templo não é um assunto novo aqui. Isso já aconteceu antes, em outros momentos no ministério de Jesus, inclusive quando ele estava preso diante do Sinédrio. Se você virar um pouquinho a sua página
a página da sua Bíblia, melhor dizendo, né, para o capítulo 26, você vai encontrar a partir do versículo 57, Jesus diante do Sinédrio. Vamos analisar esse texto? Versículo 57 diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto, e outros davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então, esse texto é muito interessante, meus irmãos, porque nós percebemos aqui que havia ali um plano para se livrar de Jesus. E eles estavam procurando testemunhas falsas que pudessem apresentar alguma coisa contra ele para que finalmente tivesse algo ou alguma coisa para usar para condená-lo à morte. E apareceram algumas testemunhas falsas falando que ouviram ele dizer que poderia destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E aí isso realmente poderia ser algo de grande potencial para condenar Jesus à morte. Por quê? Deixa eu explicar para os irmãos. O Império Romano, ele fazia de tudo para manter certa paz nas nações que ele dominava. E uma das coisas que ele cuidava de fazer era evitar que os templos religiosos desses povos fossem profanados. Então, o Império Romano sabia muito bem que se você mexesse com a religião, com as religiões dos povos dominados, subjugados, isso podia dar muito problema, poderia provocar motim, rebelião e tudo mais. Então, esse assunto era um assunto muito importante para a manutenção desse domínio. Ora, os líderes religiosos, o sumo sacerdote, os sacerdotes, os anciãos, as pessoas que formavam o chamado sinédrio, que dominava a vida religiosa dos judeus e também tinha muita influência política, eles sabiam muito bem disso. Eles sabiam que se eles chegassem até as autoridades romanas e dissessem assim: olha, este homem vai profanar o nosso templo, este homem está ameaçando destruir o nosso templo, Jesus então seria condenado à morte fatalmente por causa disso. Mas aí o que acontece? Eles mesmos descartam essa acusação e as suas falsas testemunhas que eles tinham conseguido, porque Jesus afirma ali que ele realmente era o Filho de Deus. O sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, essa expressão era uma expressão que ele estava desafiando Jesus a assumir que era o Messias e que era o Filho de Deus. E, meus irmãos, Filho de Deus aqui significa
que se Jesus concordasse, reafirmasse aquilo, ele estaria realmente dizendo que era divino. Isso, para um judeu, era uma tremenda blasfêmia. Veja, e a resposta de Jesus foi a seguinte: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, uma outra expressão bíblica para o aspecto messiânico, divino, e no caso Jesus está reivindicando para si mesmo esse título, e isso então provoca ira e indignação daqueles homens que estavam ali. Tanto é que disseram: que necessidade mais temos das testemunhas? Imediatamente dispensaram as testemunhas, porque eles tinham finalmente o que queriam. Acusaram Jesus de blasfêmia, réu de morte, começaram a bater nele, cuspir em seu rosto, esmurrá-lo. Então, isso foi realmente algo muito crucial para que pudessem levar Jesus para a sua morte e condenação e morte. Meus irmãos, esse momento agora é um momento muito interessante, porque essas testemunhas disseram que Jesus havia dito que iria destruir o templo e iria reconstruí-lo em 3 dias. Isso realmente era uma declaração muito estranha para eles e apontava, evidentemente, para um poder jamais visto. Porque vejam só, o templo de Salomão nós vimos uma série em 1 Reis há poucos dias, né? Nós vimos lá, está escrito na palavra de Deus, que Salomão demorou 7 anos para construir o templo. Jesus então iria destruir e reconstruir em 3 dias? Muito mais ainda, vamos lá. O templo de Zorobabel, que é o templo depois do exílio. Nós sabemos que a Babilônia destruiu o templo de Salomão. Muitos anos depois, há um retorno e há a reconstrução do templo, liderada por homens como Zorobabel. E a reconstrução do templo de Zorobabel demorou 21 anos, porque ainda teve ali um período de paralisação de mais ou menos 16 anos. Agora, nos dias de Cristo, havia o chamado Templo de Herodes, que era o templo de Zorobabel modificado. Herodes começou a construção desse templo 19 anos antes de Cristo. E esse templo foi terminado 27 anos depois de Cristo. Então era um templo luxuoso, imenso, era uma das maiores maravilhas do mundo naquela época. E ali as pessoas estão acusando de Jesus de ter dito que ele destruiria aquele templo de Herodes, de Zorobabel, modificado, né? E reedificaria em 3 dias. Isso realmente causou muita estranheza nos ouvidos das pessoas que testemunharam, supostamente, né, essa afirmação de Jesus Cristo. Jesus estava afirmando, então, ser o Todo-Poderoso. Mas naquele momento da crucificação, ele se aparentava ser apenas alguém, um fraco homem condenado, ali que não conseguiu sequer carregar sua própria cruz, que estava ali totalmente incapacitado na sua fraqueza, impedido de se salvar e impedido de ser salvo por alguém, porque até os guardas estavam ali guardando a sua crucificação. Então, a imagem que as pessoas tinham era de um homem fraco, incapacitado, impotente, que não podia fazer nada por si mesmo. E aí eles se lembraram então dessas palavras que foram usadas diante de Caifás para acusar Jesus. Você não disse que iria destruir o templo, o santuário? Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Por que você está aí crucificado, morrendo, aí sozinho, cheio de feridas, de sofrimento? Não és o Todo-Poderoso? Então eles estavam zombando, ironizando o Senhor Jesus Cristo nesse momento. E aqui está a ironia da ironia. É que, de fato, meus amados irmãos, aquele homem fraco, desprezado, ali crucificado, que estava morrendo ali naquela cruz, de fato, era e é
o homem Deus Todo-Poderoso. Eles olhavam e viam sua fraqueza, pelos olhos limitados, carnais, sem o discernimento espiritual. E eles não conseguiam então contemplar que naquela fraqueza, naquele momento da crucificação, estava também o poderoso anúncio de que Jesus era de fato o Todo-Poderoso. O homem que estava totalmente enfraquecido era e é o Deus Todo-Poderoso. Então, aquela cruz, meus irmãos, na demonstração de toda aquela fraqueza, está também a demonstração de todo o poder de Jesus Cristo. Então, a demonstração do poder de Jesus Cristo é revelada exatamente e precisamente na fraqueza da cruz. Essas são as ironias, os paradoxos do Evangelho. E nós vamos perceber um pouquinho mais sobre isso. Na fraqueza está o poder. No choro está a verdadeira felicidade. Na pobreza está a verdadeira riqueza. O Evangelho tem muito disso, né? E aqui, naquela fraqueza, está a demonstração de todo o poder. Vamos ver isso? Vamos olhar em João capítulo 2, vamos entender. Vocês vão perceber agora o que Jesus realmente disse a respeito do templo e qual deveria ser realmente o entendimento daquelas pessoas que estavam ali, mas infelizmente não tinham discernimento espiritual, não tinham amor por Deus e não estavam reconhecendo ali o Messias diante deles. Vamos lá. João capítulo 2, versículo 18 em diante, diz assim: Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Então Jesus afirma isso. Destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Então, quando Jesus disse que ele destruiria o santuário e reedificaria esse santuário em 3 dias, ele estava se referindo ao seu próprio corpo. E aí o versículo 22 diz assim: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, que ele destruiria e iria reconstruí-lo, reedificá-lo em 3 dias. E numa manhã como a de hoje, de domingo, há mais de 2000 anos, uma manhã de Páscoa, lá entre os judeus, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E naquele dia, os discípulos lembraram dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, essas palavras que foram mal utilizadas por aquelas falsas testemunhas, naquela acusação na presença do sumo sacerdote Caifás, onde eles estavam procurando um motivo para condenar Jesus. Os discípulos lembraram que ele estava então se referindo, na verdade, naquele dia, não ao santuário modificado de Herodes, que demorou mais de 4 décadas para ser construído, mas ele estava falando, na verdade, de si mesmo, do seu próprio corpo, que ele destruiria. Ali naquela cruz ele se deu, voluntariamente estava ali obedecendo ao Pai, por amor ao Pai, para a glória do Pai, por amor a nós. Ele estava ali se entregando para essa destruição do seu próprio corpo, como um santuário, para ser então reedificado em 3 dias. E isso, meus irmãos, é algo glorioso, é algo espetacular, porque nós precisamos lembrar, queridos irmãos, qual era o propósito do templo, qual era o propósito, então, do templo na Antiga Aliança. O templo na Antiga Aliança era o lugar do encontro de Deus com os homens, porque ali, no templo, tinha sangue, expiação, sacrifício, perdão de pecados. E por causa dessa graça de Deus que estabelecia ali um justo
no lugar dos injustos, para que os injustos fossem perdoados e pudessem ter reconciliação com Deus, pudessem ter comunhão com Deus, pudessem estar na presença de Deus. Tudo isso acontecia no templo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ele então jogava ali o sangue na tampa da arca, no propiciatório, mostrando que o inocente morreu no lugar dos pecadores. Uma oferta foi feita para expiar pecados e para afastar de cima do povo de Deus a ira de Deus justa, santa. Mas agora, aquele sumo sacerdote que carregava no seu peitoral e nos seus ombros, nas suas vestes sacerdotais, aquelas pedras preciosas das 12 tribos, ou seja, ele ali estava representando toda a nação, todo o povo de Deus. Agora estava ali anunciando que Deus estava proporcionando pela graça, comunhão, reconciliação, perdão para aqueles pecadores que agora podiam estar na presença do Deus glorioso, sem serem exterminados, mortos. Então, o templo era isso. O templo era o lugar onde Deus encontrava suas ovelhas perdidas e podia, então, dar a essas ovelhas o privilégio de estar na sua presença. Era um lugar de encontro, de comunhão, de reconciliação, de perdão. Então, quando Jesus disse que ele iria destruir o santuário e iria reconstruir o santuário em 3 dias, se referindo ao seu próprio corpo, ele estava dizendo que ele seria o templo. Naquela cruz, na sua morte, ele estava sendo para nós o templo. E na sua ressurreição, esse templo é reedificado com glória e poder, como todo-poderoso ele é, e era e é. Então, nós temos em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, nós temos expiação, nós temos as nossas culpas canceladas, jogadas fora, o nosso pecado, o nosso escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário, no sangue de Cristo, no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Naquela fraqueza, nós estávamos, na verdade, pela graça e pelo poder do Deus Todo-Poderoso, estávamos ali recebendo perdão, recebendo reconciliação com Deus, que era irado contra nós por causa dos nossos pecados. Mas ali ali havia propiciação, a ira de Deus estava sendo afastada de nós naquela cruz. Naquele momento de fraqueza, de incapacidade daquele Cristo ferido, ensanguentado, abandonado, naquele momento, ainda que os homens não conseguissem enxergar, perceber, o Senhor Jesus, por ser exatamente o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Deus encarnado, estava ali representando os homens por ser homem, mas como Deus também estava ali para poder receber sobre Ele mesmo, por ser o Todo-Poderoso, receber a fúria, a ira santa de Deus contra Ele, mas não porque merecia, mas porque estava nos representando, estava ali em nosso lugar, em nosso favor, nos substituindo. O Deus homem, na sua fraqueza, demonstrando todo o seu poder. Essa é a grande ironia. Estava ali sendo o templo de Deus. Estava ali exatamente para que nós pudéssemos, nele, que é o templo de Deus, agora da nova aliança, pudéssemos ali ter perdão, reconciliação com Deus, paz com Deus, esperança verdadeira, salvação eterna. Então, meus irmãos, aqui está a glória, o paradoxo, a ironia da cruz mais uma vez. Aqueles homens zombaram dele, dizendo, mas você não ia destruir o templo? E o cordeiro imolado ali, em silêncio, estava, na verdade, fazendo exatamente isso. Ele estava destruindo a si mesmo, se doando, se entregando, para receber sobre ele o nosso castigo. O castigo que era nosso, para que através das suas pisaduras, das suas feridas, das suas chagas, nós fôssemos sarados. E ele estava ali como o Cordeiro de Deus.
E ele estava ali também como o perfeito sumo sacerdote de Deus. E no seu peito estava ali as tribos. O número 12, né, simboliza na Bíblia a totalidade do povo de Deus. Ele estava ali como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, nos representando na sua morte, na sua dor, na sua agonia, para que nós nunca, na verdade, né, recebêssemos essa ira sobre nós. Então, meus irmãos, a ironia da cruz. Ficar naquela cruz, na sua incapacidade desprezível, era, na verdade, a maneira de ele edificar a si mesmo como um templo de Deus para nós. Essa é a grande ironia desse texto, né? Da cruz do Calvário, uma das grandes ironias da cruz. O homem que estava totalmente sem poder era o Deus Todo-Poderoso. E é interessante que nós, quando avançamos nas Escrituras, nós percebemos que nós também somos chamados para participar disso, para experimentar dessa fraqueza, se nós queremos realmente experimentar da sua glória. Nós que estamos nele, tanto na crucificação como na ressurreição. E nós somos chamados para participar disso. Muitos querem participar só da ressurreição, da glória, da exaltação, e não querem participar da humilhação do Cordeiro. Não que participar da humilhação vai fazer com que nós possamos expiar nossos pecados. Isso já foi feito na cruz. Mas veja, não é interessante que o Senhor Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então tome a sua cruz. Mais uma vez o paradoxo do Evangelho: se você quer ganhar, você precisa aprender a perder. E isso faz parte do verdadeiro discipulado. A gente está no verdadeiro discipulado quando a gente entende isso e vive isso. Perder para ganhar, perder para achar. Então, nós precisamos tomar a nossa própria cruz. E aqui, as pessoas, quando pensam sobre isso, às vezes elas cometem o erro de reduzir demais isso, né? O que é a sua cruz? Olha, eu estou com uma unha encravada, isso está sendo uma cruz para mim, né? Eu estou com problemas ali no meu trabalho, isso é uma cruz que eu tenho que carregar, né? Então, as pessoas às vezes têm uma interpretação assim. Mas vamos voltar lá para o primeiro século. O que significava naquele tempo carregar a cruz? Já conseguiram imaginar isso? Percebem isso nesse texto da crucificação de Cristo? Carregar a cruz significa morrer. Carregar a cruz significa que a vida acabou. Então, carregar a cruz, tomar a sua cruz, não significa aqui você continuar a sua vida com coragem, apesar da sua unha encravada ou do seu problema lá no seu trabalho, mas na verdade significa que você está debaixo de uma sentença de morte. Significa que você está carregando a sua haste horizontal, que você está caminhando para o seu lugar de morte, de renúncia total, que você está indo para o seu lugar de crucificação. Significa que para você, verdadeiramente, você entendeu que você está abandonando, literalmente, para sempre, qualquer tipo de esperança nas coisas deste mundo. Que você está abandonando radicalmente este mundo, você está morrendo para este mundo. E isso significa que você está, se você fizer isso, tomar essa decisão, você está pronto realmente para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Que você está abandonando as suas pretensões, que você está abandonando o seu autocentrismo, a sua egolatria, que você está realmente entregando tudo isso, abandonando tudo isso, o seu apego a este mundo,
os seus valores contrários aos valores do reino de Deus, e você está simplesmente agora tomando a sua parte horizontal da cruz e seguindo para o seu lugar de morte. Você está então fazendo isso porque finalmente entendeu que é nessa fraqueza que você precisa, esta fraqueza que você precisa para experimentar a glória que o Jesus Cristo Todo-Poderoso tem para você. Então, meus irmãos, quero encerrar aqui mostrando para vocês a glória de Jesus Cristo, porque da sua ressurreição, a glória da ressurreição, porque numa manhã como a de hoje, o Senhor Jesus também ressuscitou ao terceiro dia. Então, ali ele ressuscitou, mostrando ser o templo glorioso de Deus para pecadores como nós, para que nós pudéssemos ter, então, perdão, reconciliação com Deus, esperança. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Os discípulos entenderam, então, que quando ele disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias, estava se referindo ao seu próprio corpo, e entenderam isso. E é interessante que a ressurreição de Jesus Cristo, ela tem algumas ênfases importantes para nós. Em primeiro lugar, é considerada a validação das declarações de Cristo acerca da eficácia da sua morte expiatória. Então, quando ele ressuscitou, ele estava demonstrando que a sua expiação foi perfeita. Nós podemos ter absoluta certeza que os nossos pecados foram cancelados naquela cruz. Ele ressuscitou, demonstrando que a sua obra de expiação foi aceita pelo Pai, foi perfeita. Por isso pôde vencer, por isso venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele provou também na sua justiça. João capítulo 16, versículo 10 fala a respeito disso. Romanos capítulo 1, versículo 4 fala que a ressurreição de Cristo era a confirmação da divindade, ressuscitando, mostrando que era o Filho de Deus. Então esse acontecimento, exatamente porque a sua obra de expiação foi perfeita, ele então ressuscitou e ele então foi assunto aos céus e foi entronizado para sempre, está à direita de Deus, está reinando, ele é rei. Isso é importante para nós, meus irmãos. E, em segundo lugar, a ressurreição de Cristo também é vista como uma transição daquela fase de julgamento deste mundo para uma era vindoura gloriosa. E se nós então estamos com Ele na sua crucificação, nós estamos com Ele também na sua ressurreição. Nós fomos transportados também com Ele para esse mundo glorioso. Então Jesus foi ressuscitado de entre os mortos para que o seu corpo pudesse receber glorificação e imortalidade. Então, por meio do Filho de Deus, nós também temos essa garantia, meus amados irmãos, de estar sendo transportados, estamos sendo transportados para essa era de glória e de esperança. E a ressurreição de Cristo traz para nós essa vida renovada, traz para nós novidade de vida, traz para nós a esperança de que um dia também nós seremos ressuscitados, glorificados e viveremos para sempre com o Senhor, não mais nessa era, nesse mundo de pecado, de tristeza, de dor, mas viveremos com o Senhor para sempre. Então, Jesus ressuscitou, e se Ele não tivesse ressuscitado, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, pois estaremos então mortos debaixo do julgamento de Deus, e nós não poderíamos viver eternamente com o corpo renovado. Mas Ele ressuscitou. Nós temos esperança verdadeira porque Ele ressuscitou. Nós temos justificação porque Ele ressuscitou. Nós temos novidade de vida porque Ele ressuscitou. Nós teremos ressurreição e corpos glorificados porque Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para ser para nós o templo de Deus, para ter perdão naquela cruz, expiação pelos nossos pecados, mas um templo de Deus também, no sentido de que nele, na sua morte, na sua ressurreição, nós podemos encontrar Deus sem terror. Nós encontramos o Senhor Deus pela graça de Deus, pelo caminho
que Ele abriu para nós. Por isso que na crucificação de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, porque Ele, Jesus Cristo, estava se tornando para nós o templo perfeito na sua morte e na sua ressurreição. E nele nós temos o caminho novo e vivo para Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje. Que você possa meditar nessa passagem, nessa ironia da ironia. Olha, contemplar a fraqueza do Cordeiro naquela cruz e contemplar também o seu poder ali, porque naquela fraqueza estava sendo anunciado todo o seu poder, porque ali ele estava se destruindo para que pudesse ser para nós o templo de Deus. E ressuscitou ao terceiro dia, sendo o templo glorioso de Deus para nós, para que nele, na pessoa e na obra de Cristo, nós tivéssemos agora finalmente a reconciliação com Deus, perdão, comunhão, esperança verdadeira, novidade de vida e tudo mais que acompanha tanto a morte como a ressurreição de Cristo. Esses dois grandes pilares da nossa fé. A nossa fé é edificada no Cristo que morreu e no Cristo que ressuscitou, gloriosamente, para nos dar esperança, novidade de vida, justificação e as promessas que acompanham tudo isso, inclusive de que um dia também os que partiram, que estão mortos, serão ressuscitados, receberão corpos glorificados, como Cristo recebeu. E os que estiverem aqui ainda, que não passaram pela morte, também terão corpos glorificados. E juntos, toda a igreja invisível de Deus, todo o povo de Deus. Então, para sempre estaremos na presença do glorioso Deus e do seu Cordeiro, que está à sua direita reinando e reinará para todo sempre. Que essa palavra possa confortar você, trazer esperança para o seu coração. E se você ainda não tem Jesus no coração, que o Espírito Santo abra a sua mente, para que você perceba que é somente em Cristo você pode encontrar salvação e esperança verdadeira. Somente nele, não há outro caminho. Você tem que correr para Ele, para o Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz se fez fraco para que você pudesse então ter o perdão de Deus. Mas naquela fraqueza, Ele manifestou realmente todo o seu poder. Que o Senhor Deus então receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, meus irmãos, com todo o povo de Deus, não apenas agora, mas por todo sempre. Amém.